Olá, sétimo ano. Vamos fazer uma revisão do primeiro capítulo e do segundo de artes. O primeiro capítulo está tratando sobre a parte do ponto. Então, tudo começa com um ponto. Então, o que diz na matemática? Que uma reta é a ligação de dois pontos, não é isso? E aí nós temos essa parte de tudo começar por um ponto, de tudo estar interligado. E aí nós temos o cubismo, que é uma arte, um movimento em que as figuras elas são desfocadas, elas são colocadas não de maneira linear, e aí eles vão fazendo, ele vai fazendo a ligação. Então, nos pontos, nós temos o ponto geométrico, que é justamente aquele ponto que não tem volume e não tem área. É só aquele que você chega com a caneta ou com o lápis ou tudo e bota aquele ponto pronto. Aquilo ali é o ponto geométrico. Depois nós temos o ponto gráfico, que é um elemento marcado em uma superfície, que eu vou botando os pontinhos e depois eu vou fazendo a ligação. E tem o ponto físico. Esse ponto é justamente aquele que tem volume. Ele tem volume e ele marca, ele ocupa lugar no espaço. Por exemplo, você tem uma bolinha de biscuit ou uma bila ou uma bolinha pequena, então aquilo ali é um ponto físico. Por quê? Porque ele tem volume. Então, o ponto geométrico não tem volume. O ponto físico é quando é ligado, que você pode ligar um ao outro, e o ponto gráfico é quando ele tem volume. Dentro disso, nós temos o movimento chamado pontilhismo, que são os pontos, a arte de ligação, que os pontos não estão ligados entre si, eles são colocados um no ponto, do lado do outro, que foi justamente a parte do movimento do impressionismo. Ele ficou entre o impressionismo e o expressionismo, temos o pontilhismo. E aí nós temos justamente algumas obras, que está muito relatada no livro de vocês, sobre justamente esse pontilhismo, que é todo, em vez de você pintar com o lápis ou com a tinta, ele é todo feito nos pontinhos. E nos pontos dá tanto para você ver a sombra como a luminosidade. Então, nessa parte nós temos esses pontos. No capítulo 2, nós temos justamente a parte da imagem em movimentos. Então, vocês lembram que lá no infantil, estão lembrando? Que tinha as linhas curvas, as retas, as onduladas. Lembram que a professora mandava você cobrir e tudo mais, que você gostava, não era? Então, essas linhas, elas são justamente ligadas para fazer o desenho. Lembra da música Aquarela, do Toquinho? Então, essa música ela é muito representada nessa parte, que diz: numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, né? E com 4 ou 6 retas, faço fazer um castelo. E aí vai fazendo. Então, essas linhas, elas vão justamente trazendo um desenho. Dentro desse desenho, na música, na poesia, é feita a melodia, né? E a letra. Que a melodia é justamente o principal, é aquilo que você vai falando, cantando a poesia. Então, isso é a melodia. E a poesia é a letra, né? E aí você tem justamente essas linhas que vão lhe dando uma sequência, que você tem a linha reta, a espiral, a sinuosa, a ondulada, a quadrada, a quebrada, né, a poligonal, e todas essas linhas, elas têm um significado. Então, deixa eu ver aqui. A sinuosa é envolvente. A espiral é envolvente. A sinuosa é sensual
e dá a impressão de dinamismo. Por quê? Porque ela é toda feita tipo curvas, não é? Então, às vezes você diz assim, vixe, aquela mulher tem as curvas de violão. Por quê? É justamente as linhas dela parecem com a parte do violão. E aí, nessas representações, você vai ter, que é muito usado nos gibis, na parte que até você usa no celular, quando você usa aquelas figuras que representam alguma coisa, por exemplo, uma nuvem, uma gota, um boom, não é? Que você faz. Então essas partes aí, elas estão justamente representando as linhas. E dependendo das linhas, você pode fazer um desenho independente de cor. No livro de vocês têm uma atividade que é justamente um desenho todo em linhas, que você vai vendo que vai formando o triângulo, que vai formando um quadrado, que vai formando meio círculo. E aí você tem justamente a parte do expressionismo, que é um movimento que teve início no século XX, na Alemanha, que dá reação ao movimento impressionista, onde sua característica principal é a realização de obras com elevado sentido psicológico. Então, você vai ver um desenho e essas linhas, você vai traçando as linhas e aí elas vão dizendo o que é que elas podem representar. Dentro disso, na arte indígena, no grafismo indígena, nós temos essas representações de linhas, que os índios, mesmo não tendo conhecimento do impressionismo, do expressionismo, do pontilhismo, eles fazem essas linhas, que é chamado grafismo indígena, que eles usam como característica principal o próprio corpo. Depois eles usam no artesanato, nas obras de barro que eles fazem, ou nas partes de tecido que eles fazem, que são o grafismo indígena. Ok? Então eu espero que vocês estudem, que vocês deem uma leitura bem aprofundada no conteúdo, para depois responder a atividade, tá bom?